Olá, meus amigos, muito boa tarde, boa noite também para alguns de vocês, que nós possamos estar aconchegados no ambiente salutar da prece, que possamos nos abraçar como sempre, no nosso horário habitual que consagramos todos a estarmos reunidos em prol dos necessitados, dos aflitos, como que por este mundo afora. Que todos vocês estejam bem, que vocês possam estar ou sozinhos ou na companhia dos familiares ou amigos, que vocês também possam ter um pouco de água para que ela seja devidamente magnetizada pelos amigos espirituais de todo o mundo, aqueles mais próximos e aqueles que, muito mais elevados, trabalham supervisionando os nossos momentos de oração. Então, que essa água seja devidamente abençoada e faça um bem enorme a cada um de vocês e a todos aqueles a quem vocês a puderem oferecer hoje, amanhã ou depois. Que também nós possamos dar as boas-vindas aos amigos novos por aqui e a todos que já vão chegando para a nossa reunião de prece desta segunda-feira, 16 de outubro. Que também vocês tenham a lista de cada um com os nomes todos que vocês entenderem que por eles devam buscar que a prece de hoje também seja aquele bálsamo de cura, de tratamento, de fortalecimento, de auxílio de um modo geral, onde quer que eles estejam, sejam próximos ou distantes hoje em dia, conhecidos, amigos, colegas, familiares, incluindo aqueles que já partiram de volta para o mundo dos espíritos. Que nós tenhamos, então, eu diria, um novo privilégio de deixarmos os nossos afazeres e nos concentrarmos no trabalho de uma espiritualidade que nos assiste, que nos acolheu, que nos abençoa, para que disso resulte como que o maior bem possível para muitos e muitos espalhados pelo planeta inteiro. Haja vista, não é? Primeiro, que nada em termos de distâncias pode impedir que os benefícios lá e para todos cheguem devidamente. E ao mesmo tempo que nós nos preocupemos com todas as demandas individuais, pessoais, de todas as ovelhas do grande rebanho, a grande maioria que nós não conhecemos, mas que são nossos irmãos, tão importantes como quaisquer outros. De tal maneira que, ao mesmo tempo, tenhamos a certeza de que as nossas rogativas serão atendidas. Os benfeitores da humanidade, supervisionados pelos anjos, já estão a postos e já estão funcionando em prol dos mais necessitados. São crianças, são jovens, são adultos em geral, homens e mulheres, e são
os nossos irmãos idosos. Então, queridos, que nós entremos para a nossa oração, a nossa prece intercessória, visando o bem da humanidade, do grande rebanho de Jesus, em que todas as ovelhas são igualmente importantes, entre encarnados em 200 países e desencarnados do mesmo modo, ligados recentemente a inúmeras culturas e povos de nacionalidades distintas que devem se irmanar em prol do adiantamento moral da nossa realidade planetária como um todo. Senhor Jesus, estamos atentos aos dramas humanos, estamos em condições de deixarmos tudo de lado e mais uma vez humildemente cooperarmos com os teus mensageiros, missionários da luz, do amor, da verdade e da paz. Que tu possas estar o mais perto possível em todos os sentidos imagináveis, ao lado de Maria de Nazaré, de José da Galileia, do nosso querido João Batista, em nome de todos os apóstolos, João Evangelista, o discípulo amado, tanto quanto os 72 discípulos e todos os demais que há muito tempo, antes mesmo que nós aqui despertássemos para o verdadeiro sentido do bem, do progresso, da luz, do amor fraternal, eles já viviam nos patamares mais elevados da vida digna e próspera dos filhos mais adiantados de Deus nosso Pai na terra, mundo dirigido por ti, Senhor, desde sempre. Aqui estamos numa oração familiar, num grupo de amigos que desejam o empenho pessoal pelo bem-estar humano no Oriente, no Ocidente, ao Norte, tanto quanto ao Sul. Quando vamos olhando a Terra de cima, desdobrados, vendo-a girando em torno do seu próprio eixo, nos fazendo lembrar toda a linda geografia dos 5 continentes habitados, procurando salientar na nossa memória cada nação, lembrando do que vivem hoje, sobretudo em lugares críticos, quanto à falta de paz e de bem-estar, de condições sociais dignas e de saúde. Então, Jesus, iniciando
mais uma semana, nós vamos lembrando dos dramas de inúmeras nações, desejando solicitar aos céus, a Deus nosso Pai e a Ti, Mestre amado, providências extraordinárias pela saúde de todas as pessoas, com seus dramas quanto a doenças físicas, biológicas, somáticas, tanto quanto centenas de milhões de pessoas com problemas de saúde mental, sofrendo por isto, tanto quanto fazendo sofrer aqueles no seu entorno. Vem, Jesus, aproximando-te um pouquinho mais, projetando mais e mais do teu amor tão divino, tão celestial, tão puro, aquele mesmo que já te caracteriza há muitos bilhões de anos, muitos, desde que tu te tornaste um Cristo de Deus, amando como tal, a bem do grande universo, mas sobretudo a bem da família humanidade na Terra, espíritos andrajosos que faliram clamorosamente desde muito tempo antes de vivermos no planeta Terra. Daí a nossa rogativa para que tenhamos socorro, assistência, proteção, iluminação, para que cada um saiba conhecer a si mesmo e buscar a virtude, o conjunto de todas elas, num processo contínuo, progressivo, de libertação de todos os males milenares acumulados no mundo íntimo de cada um. Senhor querido, aqui vibramos abraçados como irmãos e como amigos, um pouco mais conscientes das razões de tanto sofrimento, lembrando todas as doenças, as pandemias, as epidemias, as endemias de todos os diagnósticos que a medicina conhece, sofrimento crônico ou agudo, doenças congênitas, genéticas ou adquiridas, doenças antigas, doenças recentes, que na Terra não havia. Aqui estamos, Jesus, olhando o grande panorama dos hospitais e clínicas, de enfermarias, leitos particulares e da medicina pública no Brasil e no mundo inteiro, porque todos, onde quer que estejam agora, são igualmente importantes.
e o nosso entendimento, sabendo um pouco melhor como é a vida no mundo espiritual. Te rogamos, Senhora, amigos do altiplano, pelos doentes na erraticidade, nos departamentos mais tristes, limitados, escuros do interior do planeta Terra, onde, olhando um pouquinho mais de cima, nada se pode perceber. Conscientes agora de que a maior parte da humanidade está nas entranhas do planeta, no umbral inferior, descendo mais e mais nas trevas do planeta, descendo mais e mais ainda nas zonas abissais, onde boa parte da terra, da humanidade daqui, se estabeleceu há muitos milhares de anos. Tudo cheio de sofrimento, de primitividade, de limitações morais, vivendo quase sem proveito nenhum, quanto ao processo evolutivo, a estagnação e uma espécie de morte, porque assim ele se mantém há tantos e tantos milênios, séculos. Senhor Jesus, junto ao Espírito Santo, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, envolvendo todos aqueles que há tanto tempo nos cuidam, nos abençoam, nos protegem, nos inspiram para o verdadeiro bem, que eles consigam recuperar muitos, descendo com suas luzes aos domínios da dor e da ignorância, para levá-los todo dia, muitos e muitos, para o alto, para as zonas de transição, para os postos de auxílio, para os hospitais do umbral superior, nos moldes daquele em nosso lar, mas preenchendo todos os leitos possíveis dos análogos ao redor do mundo inteiro. Abençoa, Jesus, os que cometeram ou viveram a experiência triste da morte premeditada. Somente este ano, 800.000 casos. Ao mesmo tempo, lembramos concomitantemente de mais de 30 milhões de abortos, de abortados, o que significa uma tragédia, a maior de todas, do planeta Terra nos últimos anos. Tragédia das vítimas. E a outra gravíssima tragédia dos que se envolveram na morte dos embriões, dos fetos,
com consequências inimagináveis para o futuro destas mãezinhas e destes pais que se comprometeram imensamente. E a nossa rogativa é sempre pelas duas vidas, e para que o teu amor, a tua luz, o conhecimento próprio possa prevenir ao redor do planeta, país por país, que esta expressão da miserabilidade humana possa ir diminuindo através de uma consciência que provém da educação das criaturas sobre o sentido da vida, sobre a realidade espiritual de cada um. Cuida, Jesus, das vítimas ligadas à violência, algo tão típico de vários países, sobretudo no Brasil, por causa do tráfico de drogas, dos grupos cheios de armas letais, todos aqueles que vivem distantes das leis humanas e ainda muito mais com prejuízos para todos das leis divinas, também gerando sofrimento para milhares de vítimas, tanto quanto inevitavelmente sofrimento futuro nos mundos inferiores, onde terão que viver nas trevas nas quais se projetaram. Cuida, Senhor, das vítimas na guerra da Ucrânia, todas elas, famílias inteiras, crianças, mulheres, pessoas jovens, civis ou militares defendendo a nação quanto aos invasores. Cuida de toda a Europa, tão comprometida quanto às leis de Deus, por todos os graves equívocos históricos, com consequências até hoje. Cuida dos imigrantes, Jesus, através dos anjos, famílias perdidas, procurando um lugar melhor para se instalarem. Cuida dos refugiados, de tanta gente vivendo em tendas sem conforto nenhum, cheios de crianças, de idosos, completamente desamparados. Protege-os, Jesus, dando a todos uma esperança de serem acolhidos em alguma nação que possa acolhê-los com respeito e dignidade. Cuida, Jesus, do planeta inteiro. E hoje, como tu bem conheces, o drama dos palestinos, cujo território vai sendo destruído pelos nossos irmãos, tão cheios de dívidas,
tão ignorantes, numa ideia de vingança, perpetuando por isto a escuridão no Oriente Médio, com desdobramentos para inúmeras nações e povos, em que todos vão sofrendo e sofrerão consequências inimagináveis que talvez sobrevenham em função das políticas, dos governos e de tudo mais que ainda poderá surgir a partir das escolhas de cada um. Te rogamos, Senhora, os anjos da paz, para sobrevoarem os envolvidos, salvando vidas, protegendo as crianças que, de certo modo, são as vítimas inocentes de toda a tragédia de mais uma guerra num planeta exausto de tantas e tantas já vividas ao longo dos milênios. Anjos queridos descendo, abraçando, cuidando, tentando evitar um número tão grande de mortos, de feridos, e hoje, sem misericórdia humana nenhuma da parte dos invasores, as famílias devastadas sob a mira dos mísseis, tanto quanto pela fome, pelo desabastecimento, pelas agruras impostas por um dos lados. Anjos da paz, com Jesus, desçam e permaneçam por aqui, na faixa de Gaza, o centro das atrocidades, e por extensão a todos os países do Oriente Médio, o Líbano, a Síria, o Egito, Israel, Jordânia, para que tenhamos as medidas preventivas de uma deflagração que pode ser ainda muito mais prejudicial para a humanidade. Que as falanges de todos os países, os anjos bons, estejam cuidando dos feridos, levando os desencarnados por estas atrocidades para o mundo maior, para os hospitais e núcleos cheios de luz e de amor, onde vão sendo levados, resgatados, tratados com o maior amor possível, e que nós, em prece, também doemos coletivamente os mais saudáveis elementos fluídicos nas mãos dos anjos, como elementos de auxílio em prol de tantas vítimas, e pela paz, afastando os espíritos abissais, encarnados e desencarnados, que desencadearam há muitas décadas este processo
onde hoje, há poucos dias, temos um grave capítulo da história. Muito obrigado, amigos, que possamos estar abraçados em quaisquer momentos de cada dia, trazendo Jesus em nossas súplicas em favor dos dramas das pessoas, das famílias, das nações, todas elas, no mundo inteiro. Muito obrigado, amigos queridos, pela honrosa companhia, pela dedicação de cada um, e que nós possamos estar cada dia mais atentos a tudo que a humanidade carece, incluindo, sobretudo, todas as criancinhas, todos os órfãos, todos os prematuros, todos aqueles que vão se dando conta da violência em torno de si. Os idosos, as mulheres grávidas, país por país. Muito obrigado, amigos, que possamos ter uma tarde serena, proveitosa, que tenhamos também uma noite abençoada, iluminada pelas estrelas e pelos espíritos superiores. E quem sabe, oramos antes de adormecermos, para nos oferecermos como aprendizes do bem, na luta pela vida, pelo bem-estar da humanidade, servindo em qualquer parte onde alguém possa estar necessitando de algo que tenhamos condições de oferecer. Corações abertos, gentis, solidários, amorosos, prontos para levarmos o que Deus nos deu. Muito obrigado, amigos. Cuidem-se bem, que possamos nos encontrar sem falta amanhã, na terça-feira. Uma linda noite para todos, uma noite de paz, paz no mundo.